Boa tarde, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre IoT no cenário de indústria 4.0. E eu queria primeiro convidar vocês a imaginar o seguinte cenário com a gente. Imagina só que fortes chuvas influenciam negativamente na produção de milho. E aí, a quantidade de milho nos estoques diminui, a demanda vai aumentar e o preço também vai aumentar. E daí, justo nesse momento que os produtores precisam aumentar a produção, tem que parar a produção porque precisa fazer uma manutenção programada. Agora vamos imaginar o segundo cenário, onde a gente pode interligar toda a cadeia produtiva, prever todos esses acontecimentos e interligar esses dados para poder tomar ações, fazer decisões antes mesmo de acontecerem alguns problemas, tá bom? Então, é sobre a indústria 4.0 que a gente vai falar um pouquinho de como ela pode ajudar nesse cenário. Falando um pouquinho de quem é a gente, eu sou a Angélica, e esses são Cal e Thaisa. Nós somos estudantes de Engenharia Eletrônica, lá da Universidade Federal de Pernambuco, e também somos cofundadores da Dipolo Consultoria, que é uma empresa que também oferece soluções em IoT. Relembrando um pouco sobre as revoluções industriais anteriores, a primeira revolução industrial ocorreu justamente quando a manufatura passou a utilizar máquinas a vapor. Então, teve a mecanização da indústria e foi a primeira transformação industrial. Depois disso, quase 100 anos depois, teve a segunda revolução industrial, que com a ajuda de energia elétrica e petróleo, a gente conseguiu fazer aquelas linhas de produção que era dividida em pequenas tarefas, pequenas tarefas bem repetitivas, como o nosso Chaplin aqui pode ilustrar. E a terceira revolução industrial, devido ao grande avanço da eletrônica, a gente conseguiu automatizar muitos processos na indústria, só que ainda com muita interferência humana nos processos, E agora? A gente agora está vivendo a nova transformação industrial, tá? Que justamente é uma digitalização da indústria, que também é chamada de indústria 4.0. E de onde veio esse termo? Esse termo veio justamente da Alemanha, definiu como indústria 4.0 um programa para transformar as fábricas em fábricas inteligentes. E essas fábricas inteligentes, elas são mais versáteis, mais eficientes e são baseadas em computação, automação e conectividade. E quando a gente conecta máquinas, pessoas e sistemas, inclusive máquinas com máquinas, a gente consegue tornar essa indústria realmente mais versátil, tá? E dar uma flexibilidade para a linha de produção. E o que é a flexibilidade da linha de produção? É a gente conseguir fazer mais de um tipo de produto em uma mesma linha de produção, tá bom? Um exemplo é os robôs autônomos. Aqui tem um robô autônomo da KUKA. Esses robôs autônomos, eles conseguem se comunicar um com o outro e também eles detectam qual é o produto que está passando agora para saber que tipo de ação fazer sobre ele, tá bom? Outro exemplo é esse robozinho da ABB, é chamado Yumi. Ele é um robô de 2 braços, ele foi projetado justamente para montagem de processos, montagem de equipamentos, de seja lá o que for. Então, a gente pode perceber que realmente tudo que for muito repetitivo, a gente consegue trazer a automação para a indústria, até para aquelas tarefas que oferecem algum perigo, para o trabalhador. Porque montar ainda é uma tarefa designada a pessoas, a humanos, tá bom? Para a segurança, a gente tem um exemplo na indústria automobilística, a pintura de carro. Quando precisa trocar a tinta da cor do carro para pintar, lá na indústria, é um processo relativamente longo e que demanda toda a limpeza de equipamentos. Mas na indústria 4.0 a gente já pode fazer isso, tipo o computador que vai comandar essa limpeza, essa troca bem mais rápido e não vai expor o trabalhador a entrar numa cabine de pintura que vai fazer mal à saúde. Para ilustrar um pouco essa interligação de toda a cadeia produtiva, a gente tem o caso da Boeing, que ela usa essa plataforma ExoStar,
que ela interliga o processo produtivo, a área financeira e o estoque de todos os fornecedores da Boeing no mundo. Então, com isso, isso é um tipo de computação na nuvem também. E a computação na nuvem, a gente também pode processar os dados e, de acordo com esses dados, a gente já pode dar ações aos equipamentos. Então, se tiver algum problema na máquina, algum problema que possa ser resolvido automaticamente, a computação na nuvem vai ajudar a gente, porque o gestor não vai precisar lá estar vendo qual é o problema e pensar qual é a melhor forma a melhor solução para o problema, porque isso já vai ser mais rápido e automático. Outro benefício da indústria 4.0 é a simulação. Esse aqui é um software de simulação da Siemens, o TIA, que ele dá a possibilidade de você simular tanto equipamentos, tá, quanto linhas de produção. E isso traz a vantagem de você conseguir detectar erros antes mesmo de implementar essas coisas, tá? Antes mesmo de implementar de fazer realmente tanto o equipamento quanto a linha de produção. E isso vai trazer também mais agilidade, porque não precisa implementar, montar tudo e já para descobrir qual vai ser o erro que pode dar. E agora a gente vai descobrir vai aprender um pouquinho sobre quais são as tecnologias que impulsionam e que dão suporte para a indústria 4.0. Carl. Bem, pessoal, são várias tecnologias que estão por trás disso, e aqui a gente elencou algumas principais que a gente vai abordar agora. E, apesar de ser bastante complexo e vasto o assunto, até é um pouquinho, só que, por fato de ser muito interessante e até interconectado, a gente pode analisar ele de forma melhor. Pessoal. Como, por exemplo, a robótica avançada. Então, aqui a gente tem que, na verdade, pensar um pouquinho com a diferença da automação que já existia na terceira revolução industrial. Então, por exemplo, aqui as máquinas estão conectadas umas com as outras, elas conversam umas com as outras. Então, aqui a gente já tem cada vez menos a interação de humanos no processo de produção. Outro exemplo é a manufatura aditiva. E aqui são enormes possibilidades que a gente pode ter com novas tecnologias sendo aplicadas, como, por exemplo, aqui nesse GIF, ele está utilizando um material metálico. A gente, geralmente, no ambiente mais maker, está acostumado com alguns impressores 3D, só que utilizando os materiais menos robustos. Então, aqui, com novos estudos, a gente tem a possibilidade bem maior, implementando outros tipos de materiais. Inclusive, é um grande desafio que agora a gente está enfrentando, com a dificuldade de implementar a produção em massa da manufatura aditiva, tentando conciliar essa produção em massa com a customização dos processos, tentando seguir a demanda de cada usuário. Então, isso que parece mutuamente excludente, de produção em massa e customização, pode ser uma realidade com a implementação da impressão 3D no cenário da indústria. E o Big Data, acho que todo mundo já ouviu falar e tem um nome já autoexplicativo, representa a grande quantidade de dados presentes hoje em dia. Então, a gente pode, na verdade, classificar a partir da origem. Então, o primeiro, que geralmente associa mais ao Big Data, as informações geradas no meio digital. Então, como a gente está tendo maior acesso à internet hoje em dia, essa grande quantidade de dados precisa de uma forma diferente de abordagem. Só que a segunda classificação para o Big Data é o Big Analog Data, ou seja, dados provenientes do mundo analógico. E, na verdade, pode até parecer um pouco estranho a gente falar de mundo analógico nesse cenário de indústria 4.0, nesse cenário de revolução digital. Mas, na verdade, a gente precisa justamente fazer essa interface entre o mundo analógico, onde tem temperatura, pressão, diversos parâmetros a serem medidos, trazer para o mundo digital, porque no mundo digital a gente dispõe de várias ferramentas que têm uma poderosa forma de análise. Como, por exemplo, volta um pouquinho, a inteligência artificial e, por exemplo, a aprendizagem de máquina. Porque, nesse caso, as máquinas começam a ter a maior habilidade de, por exemplo, executar alguma tarefa que não foi anteriormente especificada por linhas de código. Então, a máquina começa a pensar por ela mesma, ou seja, dando maior autonomia ao processo de produção. E, por final aí dessas tecnologias que vamos elencar, a internet das coisas. Então, mostrando um pouquinho do funcionamento básico, a gente vai ter primeiro os sensores e diversos dispositivos nessas etapas para captar os dados que são de interesse. Depois disso, geralmente são vários dispositivos, eles têm que ser interconectados por meio, por exemplo, de um gateway,
E esse gateway vai mandar esses dados para a nuvem, onde na nuvem pode ter um maior poder de processamento. Ou seja, aqui na ponta, os sensores estão ficando cada vez menores. Cada vez menores, o poder de processamento dele pode diminuir. Então, essa questão de mandar para a nuvem, para fazer lá o processamento, é uma estratégia que pode ser muito beneficente. Enfim, quais são as possibilidades que a gente tem aqui da IoT? Só lembrando que a IoT não é necessariamente uma tecnologia específica. A gente está tratando aqui, na verdade, de um conceito, que é o conceito de habilitar a conexão de diversos dispositivos, diversas coisas, e trazer alguma informação, algum valor a partir disso. Como, por exemplo, uma empresa lá nos Estados Unidos extrai valor de plantação de maconha, claramente para fins medicinais. Então, a partir do controle dos nutrientes dela, ela pode fazer uma melhor produção ali e, enfim, gerar valor a partir disso. Só que não só de maconha vive a IoT. São diversos segmentos que podem se implementar aos projetos. Como, por exemplo, a gente está tratando aqui, liderando aí a pesquisa, indústria conectada, seguido de cidades inteligentes, energia inteligente, carros conectados, agricultura e por aí vai. São várias possibilidades. Tanto é que aqui a gente vai elencar, fazer uma diferençazinha. Ou seja, primeiro a gente vai elencar a IoT seguindo a aplicação na rotina do usuário, na rotina da gente. Só que talvez isso seja um pouco demorado para se aplicar, porque depende muito da cultura da população em se adaptar a essas tecnologias. Segundo modelozinho, a aplicação de IoT em novos modelos de negócio. A gente sabe que sempre, à medida que novas tecnologias vão sendo implementadas, novos modelos de negócio podem ser gerados a partir disso. Em terceiro, que a gente está tratando aqui principalmente, é a aplicação da IoT na indústria. E aqui é interessante notar que esse processo aqui é invisível ao usuário final. Então a gente não tem que se preocupar diretamente em como o usuário final vai lidar com essa tecnologia. Isso é transparente a ele. Ou seja, vai ser bem mais fácil. A preocupação é somente do empresário em reduzir custos, aumentar a produtividade, entre outros fatores. Então vai ser bem mais fácil aplicar a IoT na indústria do que, por exemplo, considerar a experiência do usuário e levar ele à rotina do dia a dia. Então a Deloitte, que é uma empresa de consultoria, em 2015 afirmou essa frase, que a IoT torna-se um pré-requisito para a indústria 4.0. Então, por exemplo, aqui a gente vai trazer mais um caso da Libelium, que ela também é a empresa que eu mostrei nesse instante da produção da maconha. Aqui, ela está tratando agora exclusivamente da indústria. Ou seja, ele quer agora medir diversos fatores ali na planta industrial mesmo. Aqui a aplicação é na Espanha. A Libelium é uma empresa espanhola que desenvolve sensores, dispositivos, gateways, e aplica em diversos locais, Europa, Vietnã, Estados Unidos. Inclusive, os dispositivos deles possuem certificação da Anatel aqui no Brasil, ou seja, podem ser aplicados aqui no Brasil. Aqui, nesse caso, quais são os fatores que eles pretendem medir? Primeiramente, condições de trabalho. Na indústria, geralmente, o ambiente é um pouco hostil com relação à audição. Então, foram implementados alguns microfones para medir um pouco esse fator. Processos industriais, e aí entra parâmetros como temperatura e umidade, porque a partir de algumas variações nela pode ser muito brusca e pode acabar afetando o material que está sendo produzido, acabar afetando a propriedade deles. Em terceiro, emissões de gases no meio ambiente, como CO2, a partir de algumas legislações ambientais tem que ser reduzidas algumas taxas. E por último, a gente tem condições de armazenamento, para controlar a qualidade do produto na forma de estocagem. A partir de todos esses parâmetros medidos, a gente tem a reunião deles em um gateway. Essas informações são mandadas para a nuvem e, como eu falei anteriormente, agora a gente dispõe de um maior poder de processamento. E nesse caso da Libelium, eles utilizaram a plataforma Azure da Microsoft para fazer essa análise dos dados. E aqui é bastante interessante ver como a Libelium aplicou alguns elementos da indústria 4.0 de uma forma um pouco mais fácil. Ou seja, foram implementados alguns sensores lá na indústria. Através dessa plataforma de fácil utilização da Microsoft, então trouxe um conceito bastante importante, que é o plugar e produzir. Então, a partir do momento que os sensores foram instalados e conectados à internet, o Azure da Microsoft começa a analisar esses dados e começa a gerar dados importantes para os gerentes, ou seja lá quem for, da empresa, para fazer uma melhor análise disso.
Outro exemplo que a gente traz aqui, um pouco mais robusto de indústria 4.0, é o da Bosch, uma empresa na planta industrial lá na Alemanha. É um vídeo bastante interessante sobre a forma como eles controlam a linha de produção, os produtos na linha de produção. Aqui é interessante que ele fala que o próprio produto vai controlar esse processo de manufatura, pela identificação dele. Então aqui a gente vê todo esse cenário de indústria que está bastante avançada lá na Alemanha. E agora a gente vai ver um pouquinho de como está a situação agora. Bom, a gente já viu um pouco da história, de como tudo aconteceu até hoje, e também as tecnologias que envolvem a indústria 4.0. Agora a gente vai entender o caminho que a gente precisa seguir para se inserir na indústria 4.0. Fala em termos do Brasil. Antes de a gente seguir no caminho, a gente precisa entender onde a gente está hoje. Então, eu vou explicar um pouco para vocês da situação do Brasil, como é que estão as indústrias. E a gente vai tomar como premissa também que o crescimento e a difusão das tecnologias não acontece da mesma forma para todos os setores. O Conselho Nacional da Indústria afirma que as empresas e as indústrias do Brasil, elas não têm ainda aquela maturidade para dizer que precisa de tecnologia. Então, eles fizeram uma pesquisa e disseram que 42% simplesmente não acreditam que desconhecem a importância da tecnologia para o sucesso do negócio delas, enquanto 52% não utilizam. Pronto, eu vou mostrar a vocês um case, é um case real e atual. Ele é de Pernambuco, eu sou de Pernambuco, então é um case bem pertinho de mim. E a gente vai mostrar dois perfis. Eu concluo com vocês qual é a nossa situação. Essa é o centro de distribuição da Natura, a empresa de cosméticos. Ela ainda utiliza o Fordismo com esteiras, mas também tem outro diferencial, que é a utilização das balanças, para verificação da quantidade de materiais dentro da caixa. E aí, verificado que está incompleto, que está errado, como o cara fez ali, ela descarta a caixa. Ou seja, esse centro de distribuição tem um pezinho na indústria 2.0, por causa do modelo dela, mas também na 3.0, por precisar de uma inteligência para conferir e descartar o que não tiver ok. A próxima que a gente vai é a Jeep, também em Pernambuco, Goiânia. Já outro cenário. Tá, vocês estão escutando o áudio do vídeo? Não, né? Que pena, mas a gente vai lá. Eles já usam realidade aumentada para conferir os processos, como a Angélica comentou, que se você tem esse poder de, antes de fazer, conferir se vai dar certo, para você fazer as devidas correções, isso em termos de produtividade e de redução de custo é muito bom.
Então a Jeep ela já usa a realidade aumentada para isso. E também a internet das coisas, Big Data e muitos softwares de simulação. Eles também usam para IoT, vai chegar já já, um reloginho. Então você controla alguns setores sem ter que ir mais até o monitor daquele setor que você é responsável. Então esse controle remoto agiliza muito o trabalho também. Fora que diminui também a necessidade da quantidade de pessoas no galpão com um monte de máquinas, de robôs que de certa forma é bastante perigoso. Geralmente são áreas bem isoladas. Aí o caso do smartwatch. Tá, então definindo com vocês onde estamos, eu diria que a gente, apesar da Jeep estar muito com a cara de indústria 4.0, ela ainda não é a realidade geral. Então a gente está muito na transição da 2.0 para 3.0. Eu trouxe o case da Natura, mas ele não veio aqui como um case ruim, tipo, essa é a pior situação do Brasil. Na verdade, não. A gente, como é de uma empresa de consultoria, a gente tem contato com várias empresas, a gente já teve com várias também do mesmo perfil. E a Natura é uma referência. Eles, eu quero ser dessa forma. Então, eu não trouxe o case ruim e não são empresas que são desconhecidas, que dizem isso, não. São empresas grandes. Então, o Brasil ainda carece muito de uma indústria que produza dessa forma, assim, que aproveite, né, a tecnologia que a gente já tem. O Brasil como é que se diz? A economia dele é em vários setores. Então, as indústrias têm alimentícia, têxtil, agrônoma, e cada uma vai crescer de uma forma diferente. Mas, mesmo cada uma crescendo de uma forma diferente, a gente tem um objetivo só. Eu digo a gente, falando do Brasil, mover a economia para a indústria 4.0. E por que mover? Tipo, só por modinha, indústria 4.0? Lógico que não. Se as empresas que já estão indo atrás disso não servirem de exemplo para as que não estão indo, elas não vão suportar o cenário de competitividade. Elas vão simplesmente morrer. Isso é um dos desafios que a gente vai ver que as empresas precisam enfrentar hoje. Então, a gente já viu de onde a gente está partindo, que é dessa transição. A gente definiu onde a gente quer chegar, que é se inserir no cenário da indústria 4.0. A gente vai ver agora um pouco da jornada. Os desafios que a gente vai precisar enfrentar, os impactos que essas transformações vão gerar. A gente vai direcionar para a indústria 4, para a internet das coisas, que foi o que ele comentou, que a Deloitte disse, que ela é uma das mais importantes para a implementação da indústria 4.0. Então a gente vai focar hoje na internet das coisas. Apesar de a gente falar muito dela e conhecer muitos eventos assim, para falar dela, e já está, de certa forma, inserida no nosso dia a dia, ela ainda é um embriãozinho. E a gente precisa ainda crescer muito com isso e desenvolver. Como é que se diz? Pesquisar, desenvolver. Então... Então, assim, a gente vai passar por muitas pedras no caminho, mas o que importa é o impacto que isso tudo vai gerar. E a gente está focando nele. Eu trouxe um exemplo para vocês, que é um estacionamento, um exemplo bem simples, todo mundo vivencia isso, e que de certa forma já causou um pequeno impacto. Mudou sua forma de ir, por exemplo, ao estacionamento. Você não vai procurar em todos os halls por uma vaga, porque você pode olhar a luzinha. E ainda fica com raiva porque a luzinha está quebrada e você foi lá e a vaga estava ocupada. Então a gente já mudou um pouco a experiência do usuário. Agora imaginem que eu vou falar com o fornecedor desse sistema e digo a ele, olha, eu quero essa mesma solução, mas eu quero para um ponto histórico. Ou seja, eu não quero que esses perfis grandes, cheios de luzes, atrapalhem o cenário, porque é um ponto histórico. Vai mudar a proposta do local. Aí eu estou sendo da Libelium, um caso real, que ele fez sensores menores e que ficam no chão, foi exatamente para esse lugar que eu mostrei a vocês, em San Diego. E ele utiliza a Sigfox, que é uma rede wireless e de baixa potência. Também usaram uma plataforma, Spark Compass, mas não precisaram mais de LEDs verdes, azul ou vermelho. Mas a ideia aqui de trazer esse case é da gente concentrar quais são
os desafios relacionados à tecnologia. A gente viu a miniaturização de componentes, porque precisou mudar, não pode ficar aquele negócio enorme, fora aplicações em relógio, wearable, então miniaturização é uma coisa importante. Infraestrutura e internet, porque todos precisam ter acesso às mensagens, aos dados que são enviados, independente de onde esteja. No caso do Sigfox, ele tem um longo alcance. E energia dos produtos conectados. É importante que o consumo de energia seja baixo, porque agora a gente não vai ter mais só um celular que a gente carrega quando termina um turno usando ele. A gente vai ter algo implementado para estar funcionando o dia inteiro, enviando mensagens o tempo inteiro. Então, isso é muito importante. E o Sigfox também é comprometido com esse tópico, porque ele só gasta energia quando você envia mensagens. E a proposta quando você usa Sigfox não é um volume muito grande de mensagens. Então, ele é como se o sistema adormecesse. Então, ele poupa energia. Um outro exemplo também que está no nosso dia a dia, com muitas notícias de acidentes, são os carros autônomos, também em cidades inteligentes. O carro ele precisa visualizar a cidade. Então, a cidade ela precisa estar transparente, você precisa ver a cidade. Então, tem que estar com as coisas conectadas, com sensores, mandando informação. Um exemplo de quem já foi atrás disso foi a Bosch. Provavelmente não é novidade, mas a novidade que eu quero trazer assim, mais é a mudança de modelo de negócio que ela precisou para se inserir nesse mercado. A Bosch antes era só de hardware, uma empresa de hardware, e precisou se inserir também numa empresa que lida com dados e aproveita esses dados também para vender. A Bosch também foi inteligente em outro aspecto quando ela se juntou com a Tesla. Eles dois, para poder lançar um carro antes do Uber e do Google, se juntaram e aí tiveram um carro. Estrutura Tesla, software Bosch. Então, a ideia aqui também é concentrar outros desafios na perspectiva dos negócios, que no caso, a colaboratividade. A gente está num momento que está aparecendo coisa muito rápido. Então, se a gente faz de forma colaborativa, a gente cresce mais rápido. Então, isso também é algo que tem que mudar. Assim, você tem sua ideia, compartilhe, é a forma mais rápida de crescer. E consumidores passam a ser prosumidores. Então, se você está lá do lado do carro autônomo, é importante que você esteja enviando algum tipo de informação para ele, para que ele te reconheça e não bata em você. Então, a gente deixa só de ser um consumidor para também gerar insumos para que os objetos inteligentes e os atuadores decidam a melhor coisa a ser feita. E a outra coisa é a adequação ou criação de novos modelos de negócio. Eu não digo criação só para empresas que são novinhas, não. Tipo, uma empresa, pode ser que ela precise mudar todo o seu perfil se ela quiser se inserir no mercado. Nesse novo cenário, de indústria 4.0. O outro impacto é o impacto social. Um tema bem polêmico, assim, que sempre geram perguntas em final, a mão de obra. Tá, tudo lindo, mas e o desemprego? Talvez você já tenha escutado isso, mas o que a gente fala muito é que não é que a gente tem que concentrar no desemprego, e sim que a gente está mudando as habilidades necessárias para a gente trabalhar, porque a demanda vai ser maior para conhecimentos mais complexos, conhecimentos específicos. Então, a gente é que tem que se adequar a isso e não se preocupar, o que eu faço hoje vai se perder e eu não vou ter mais emprego. Não, a gente tem que acompanhar isso. O cenário está mudando e a gente muda junto com ele. Segurança dos dados. Segurança dos dados é um tema fortíssimo. E usando o caso da Tesla, a Tesla, acho que ano retrasado, não lembro muito bem, mas o carro dela já foi hackeado 2 vezes. Mas assim, hackeado, não no sentido de que alguém do acidente que aconteceu porque foi hackeado, e sim porque a proposta era essa. Vamos ver uma fraqueza do sistema. E isso até é um negócio, né? Você pode vender, encontrei um bug no teu sistema e vocês precisam corrigir para que o teu usuário final utilize bem o teu produto. E o tempo de mudança. O tempo de mudança é isso, como é que se diz? Foi muito o que ele falou também, da pessoa. O usuário final, ele vai ter um tempo diferente para a indústria. Então, a gente vai ter tempos diferentes, impactos diferentes para a indústria ou usuário final.
O outro aspecto é a política. Temos padronização e a interoperabilidade de redes. Ou seja, se você tem dois sistemas que não se comunicam diretamente, porque o padrão deles é diferente, isso gera uma dificuldade para o desenvolvimento. Então, você gasta mais, o custo é maior e o tempo também para você desenvolver a solução é pior. Então, como a gente está criando algo muito assim, eu poderia dizer universal, para todo mundo, para estar tudo conectado, é muito importante a padronização. Só que a gente tem diferenças até regional, tipo frequência de bandas diferentes. E carro tem o protocolo CAN, mas não só tem esse, tem outros. Então, até dentro de um pequeno sistema, a gente vê diferenças, precisa de muito gate para traduzir de um para o outro. Então, a padronização também vai ser algo muito importante para acelerar ainda mais as coisas. Tá, e as expectativas, o que a gente vê daqui em diante? Ou seja, quais as previsões das grandes empresas que estão inseridas nesse meio? A Associação Brasileira de Internet das Coisas, isso já está um pouco repetitivo, mas em relação ao usuário, o impacto é diferente na indústria. O usuário vai demorar. Ele faz uma previsão de que o usuário vai estar já envolvido com muitas tecnologias em 10 anos, enquanto na indústria isso vai ser tipo um prazo muito menor. A Accenture, que também é outra empresa de referência de tecnologia, tem centro de inovação, inclusive. Eles preveem para 2030 que a gente gere de PIB, eu digo Brasil, 39 bilhões, caso a gente mantenha o que existe hoje, de políticas de incentivo. Mais 210 bilhões se a gente investir em infraestrutura, se o país, de certa forma, incentivar isso. E para o mundo, essa previsão vai para 10,6 trilhões, caso mantenha o que existe hoje, e 14,3 trilhões, caso esses incentivos aumentem. Outra de referência é a McKinsey & Company, que é de gestão de estratégias. É uma consultoria multinacional. Ela faz uma previsão, uma estimativa de redução de custos quanto à manutenção de equipamentos, entre 10% e 40%. E por que redução de custos na manutenção se a gente também continua com tanta máquina? É porque se está tudo conectado, se as informações estão sendo geradas o tempo todo, você tem como agir antes daquilo acontecer. Então, até o custo com manutenção diminui. Reduzir o consumo de energia entre 10% e 20%, que a gente comentou que era uma das propostas antes, e aumentar a eficiência no trabalho de 10% a 25%. Isso para 2025. Então a gente já viu que o crescimento parece ser bem alto. E o que é que tem de incentivo hoje? Quem é que está trabalhando para isso ir para os bilhões, trilhões que a gente falou, se aumentasse o incentivo? Tem bastante empresa já querendo investir, de puxar outros para produzir isso. E o exemplo que eu tenho é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, junto com o BNDES. Eles solicitaram um plano de ação para o Brasil. E quem ganhou isso foi o consórcio dessas instituições. E esse plano de ação para o Brasil foi concluído ano passado, no fim do ano passado. Então é o que já está acontecendo hoje. É um direcionamento dos investimentos no Brasil. Aqui é uma imagem, mas incentivo agora para vocês. Tipo, o que vocês podem fazer por isso também? A IoT hoje não é uma coisa que está distante de vocês. Todo mundo pode implementar isso. Provavelmente muitos workshops aqui também já fizeram isso. Então, a minha dica é vocês participarem de eventos, sim, de participar desses Startup Weekend, ficar com olhos de águia para produtos que vocês podem gerar, que vocês podem criar e levar à frente. No caso da gente, como de Polon, a gente também já teve algo parecido. A gente criou um spin-off, ou seja, um produto que a gente viu o potencial e disse, você tem que seguir em frente, não é só consultoria. Então, esse olho de ver o que tem de potencial para seguir em frente é o que a gente tem que ter. Aí eu trouxe como exemplo um Startup Weekend e o Summer Job do César também, que é uma proposta muito legal, que você trabalha com empresas importantes. A gente agradece a RoboLivre, que foi que proporcionou a participação da gente aqui. E tem nossos contatos, mas a gente pode abrir espaço para vocês para pergunta. Não sei como é que tá o tempo, tá legal? Mas vocês podem perguntar.
caso queiram. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Levanta a mão aqui para... Do quê? Boa tarde, meu nome é João, parabéns pela apresentação. A minha pergunta é o seguinte: se eu quiser começar a trabalhar nessa área de IoT, etc., o que é que vocês recomendam como ponto inicial? É eu me envolver com alguma plataforma que já existe, usar um Sigfox da vida e começar a fazer experimentos? Por onde é que eu vou? Isso, assim, a internet tem bastante coisa, então eu diria que, olha, a Sigfox é uma proposta muito legal, que é novidade. As plataformas que existem, tem... Arduino acho que é a mais usada, assim, se fosse começar do zero mesmo, poderia começar com Arduino. E o que mais? Assim, também, além dessas plataformas, existem bastantes incentivos relacionados a startups. Então, se você tem alguma ideia, alguma coisa, já tem alguma ideia ali, já está implementando, então diversos são os investimentos que você pode receber. Então, lá em Pernambuco a gente tem muito isso, acredito que aqui em Natal algum órgão também esteja relacionado a isso. Então, essa cultura de investimento em startups acho que está bem alta, então acho que é algo muito bom para se investir. E também, no caso de você começar a IoT, toda a cadeia do IoT envolve várias áreas de conhecimento. Então, você tem que saber de hardware para programar, no caso o Arduino. Você tem que saber programar, fazer a computação em nuvem e tudo mais. O Sigfox ajuda de mandar dados sem precisar, né, de um cabo para você conectar. Né? Então, tem todos esses passos. E aí, de acordo com o esqueminha que ele mostrou ali, você pode começar, eita, esse daqui, o que é que eu vou usar? O que é que tem disponível? Então, cada parte realmente tem algumas possibilidades, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Desse eu queria lado comentar aqui. uma coisa também antes. Não, mas pode levar, não sei. Da internet. Vê só, tem um mitozinho que existe muito em relação a hardware hoje em dia. Como se software fosse inundar hardware, né? Tipo, esquece hardware. Me diz como é que sensores... Foi algo que eu queria ter falado durante e esqueci, mas eu acho muito importante. Como é que a gente vai ter sensores na rua conectados se não tiver o hardware, se não tiver eletrônica, sensores? Então, eu acho que hardware e software são muito amigos. Acho que não dá pra dizer que hardware vai sumir. São coisas que eu escuto muito e eu queria só desmistificar isso. Mas alguém quer perguntar? Vamos ter brindes depois das perguntinhas. Alguém? Mais alguma pergunta? Tu vai entregar? Pronto, a gente vai finalizar aqui. Caso alguém queira conversar com eles se dispuserem aqui para conversar. Ficar até amanhã. Obrigado.